Oi, e vocês acabaram de receber aí na casa de vocês o livro Asa de Passarinho, da Líria Porto, com ilustrações de Silvana de Menezes, da editora Lê. Bom, é um livro de poemas e os poemas não têm idade. Para bebês, para crianças maiores, para adultos, poema é para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, sobre as ilustrações, que eu quero chamar a atenção para vocês para as ilustrações e a mediação. Isso tudo é mediação, né? Mas eu quero focar um pouquinho em algumas questões sobre mediação para poder fazer com que esse momento aí na sua casa com seu filho seja mais rico, né? Bom, então primeiro, o livro eu considero uma obra-prima. É um livro para ficar na sala, disponível para todo mundo pegar quando quiser, inclusive quando chegar uma visita aí na sua casa, porque os poemas são muito delicados, falam sobre elementos ou acontecimentos do cotidiano das pessoas, nossos, né, de cada um. E as ilustrações são muito lindas. Bom, então, chama a atenção do seu filho, mesmo se ele for pequenininho, né, não tem problema nenhum, para ilustração. A capa que é em alto relevo, quem que escreveu, quem que ilustrou, que editora que é essa que publicou o livro. Aqui no final tem a biografia das autoras. Então, como eu falei, mesmo se o seu filho for pequenininho, não tem problema, você pode resumir, falar em que lugar que elas nasceram, onde que elas moram. Isso é bom, é importante, né? Valoriza o livro. E aqui, na contracapa aqui, tem um texto do Ronald Claver que é muito lindo, é muito sensível. E ele fala assim: ler Asa de Passarinho faz bem aos olhos e ao coração. Então conta isso para o seu filho, chama a atenção dele para esse objeto, né, que está aqui, que é tão lindo e tem muitos elementos importantes. E as ilustrações é um primor, né? É um assunto à parte. A Silvana, ela usou, né? A ideia dela foi trazer para o livro casquinhas de lápis. E isso tem muito a ver com a escola e com esse momento agora de início de ano, né? Então, esse tempo agora que a criança está retomando a escola ou indo pela primeira vez à escola, o lápis, a pontinha do lápis acaba tendo um significado, mesmo que o seu filho não leve este material para a escola, na escola acaba tendo o lápis, né? Então, a criança remete à escola e isso é muito importante para esse momento. E aqui, como eu falei na capa, ela é em alto relevo, então chama atenção para o seu filho, principalmente se ele é pequenininho, passar a mãozinha, sentir, né, ver como é que é. E sobre a mediação, eu quero falar que é importante chamar a atenção do seu filho para os desenhos, os poemas, porque eles conversam. Eles vão ampliar o repertório do seu filho, ampliar o conhecimento dele, porque a ilustração acaba completando o poema. E é muito legal porque em todos os poemas, menos em 2, ela usou as pontinhas de lápis. Agora, por que será que nesses 2 poemas, especificamente, a Silvana não usou as pontinhas de lápis? Vocês podem questionar isso, né? O seu filho, você... se ela usasse, em que lugar da ilustração caberia essas pontinhas de lápis? Isso é questionar, porque o livro também é para questionar, né? Para indagar, principalmente os poemas que trazem um certo desconforto para a gente, né? Porque eles não trazem o texto em prosa, ele vem em versos e isso desestabiliza um pouco o leitor. E os poemas, né? Como eu falei, poema não tem idade. Então, a hora que você for mediar, lembra que poema é palavra, é ritmo, é jogo de palavras. Poema é rima, é um lugar meio sem regras, né? Porque no poema a gente expressa sentimentos, a gente fala sobre o mundo e chama a atenção do seu filho para isso. E a mediação, o que é mediar, né? Quando você vai mediar um poema, você é a ponte que liga a criança ao livro. Então, quando você faz essa ligação, você chama a atenção dele
para as ilustrações, para as palavras, para o que aquele poema está querendo dizer. E é muito legal porque você pode perguntar para o seu filho, mesmo se ele for pequenininho, qual o poema que ele mais gostou, qual o poema que ele não gostou, porque é importante também a gente ter esse contraponto, né? O que eu gosto e o que eu não gosto. E tem um poema aqui, especificamente, que eu marquei aqui para mostrar para vocês, porque todos os poemas, eles acabam contando algo sobre o nosso cotidiano, ou não. Este aqui, especificamente, que eu separei, Assassina. Em dias de capina, a enxada arranca a praga e a flor. E aqui vem muitas lápides, tá vendo? Túmulos mesmo. E isso não é muito comum da gente falar em literatura, não é? E a gente precisa falar sobre isso. Então pode ser que o seu filho ou você esteja vivendo um momento de perda, né, de algum ente querido que faleceu, ou não, mas esse elemento que é do cotidiano de cada um, né, da nossa vida, ele vem para o poema. Isso é muito bacana, falar sobre todos os temas com a criança. Amplia o repertório de mundo, né, fortalece a gente e isso faz toda a diferença, tá? Então, lembra disso quando você for metear. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Bom, e aí, tem duas dicas que eu queria dar para vocês, né? Enquanto estão lendo esse poema, depois que lê. Primeiro, a colagem, né? Porque eu até separei aqui para mostrar para você. Um apontador e um lápis vai fornecer para vocês as casquinhas de lápis que aparecem aqui. Então, são objetos muito simples, né? Que pode estar na mochila do seu filho ou muito fácil de obter. Então, vocês podem fazer colagens, né? E aí inventar desenhos inspirados aqui nos poemas e expor. Quem sabe, né? Colocar aí na sua casa para enfeitar, presentear alguém. E a outra dica é ler poemas para as pessoas em datas especiais. No aniversário, em alguma conquista, né, que a pessoa teve, ou porque está com saudade. Então, escolhe um poema, leia para outra pessoa, que é muito, muito importante para nós, seres humanos, estarmos sempre em contato com os poemas, ok? Então, felizes momentos únicos para vocês com Asa de Passarinho.